Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento pelas oportunidades que nos proporciona. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair boas visões mais amplas, mais perfeitas, mais profundas sobre a verdade divina exposta à nossa frente, e que dessas boas resoluções nós consigamos redirecionar nossa caminhada com segurança rumo a Deus. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, a parte segunda do Mundo dos Espíritos, né? E nós estamos destrinchando o capítulo 6 da vida espírita. E hoje nós vamos abordar a temática as relações no além-túmulo. Questões que vão de 274 até 290. Muito bem. Aqui são feitas várias referências a estudos anteriores, e a gente vai, na medida do possível, avivando a lembrança dos nossos irmãos. Então, relações de além-túmulo. Grosso modo, eu poderia dizer que seria o relato do espírito orientador, respondendo às perguntas do Kardec, obviamente, acerca da vida de relacionamento dos espíritos na erraticidade. Né? Vamos lá então. 274. Pergunta Kardec. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Hierarquia, disciplina, é a questão que Kardec coloca. E quando ele fala da existência de diferentes ordens de espíritos, ele se reporta ao estudo que nós fizemos no capítulo 1, as questões de números 100 até 113, que fala das diversas classes. Os irmãos vão se lembrar. Né? O orientador responde assim. Então a questão é, existe entre eles subordinação e autoridade? O orientador responde, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Eu grifo, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Desdobrando a questão, Kardec pergunta, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E o orientador responde, eu disse irresistível. Aqui, temos que fazer um comentáriozinho. Então, quando a gente fala de autoridade, e a gente se reporta muito à nossa realidade terrena, né? Onde as criaturas são investidas em determinadas posições e ali, né, por conta dessa investidura, né, exercem alguma autoridade, exercem seu poder discricionário. Muitas vezes a gente não questiona a maneira pela qual a criatura
chegou ali naquela posição. E muito menos se a criatura que está naquela posição preenche os requisitos, né? Preenche os requisitos básicos para o exercício daquela condição. Então, a gente vê, por exemplo, sem crítica, né? O mais alto cargo de um país, por exemplo, ocupado por alguém que tem pouco estudo, ou por alguém, pelo outro lado, por alguém que tem alguma mácula moral, né? Tem lá atrás de si alguns erros que ele cometeu, que, grosso modo, também, né, contraindicam aquela posição, ocupar aquela posição. Isso no mundo material, no nosso dia a dia aqui. Então a gente vê as pessoas investidas de autoridade, via de regra respeita, sem outras considerações, né? No mundo espiritual, né, as criaturas não são investidas nas posições, as criaturas ocupam as suas posições. E aí faz toda a diferença. O que diz o nosso orientador é o seguinte: grau de superioridade que hajam alcançado. Então, aquilo que nós chamamos de meritocracia aqui entre nós, ocupar a posição por mérito, por capacidade, do lado de lá é a regra. No campo espiritual é a regra. Superioridade que hajam alcançado. Muito trabalho para chegar a uma determinada posição, né? E aí, ocupando essa posição, chegando a essa posição, né, o exercício da, vamos chamar, a autoridade que lhe cabe, né? Aqui eu também chamo a atenção para o seguinte, né? O aspecto disciplina, ou seja, acatamento daquela posição, aqui se dá sem consideração. A criatura manda e eu obedeço, dizem alguns, né? Lá a criatura manda e eu obedeço, né, porque não posso resistir à sua orientação. Então, quando ele diz assim, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, ou seja, a criatura reúne em si tanta virtude, né, que eu não posso me contrapor, sou obrigado a acatar. Dessa forma, a gente consegue entender a relação existente no plano espiritual, né? A superioridade ou a posição que ocupam é decorrente do seu avançamento moral, do grau de superioridade que alcançam, vamos chamar assim, do caráter virtuoso que desenvolvem em si mesmos, né? E em função disso, eles exercem uma autoridade que não pode ser resistida, não tem como resistir. No nosso meio, né, quando se fala, por exemplo, de chefia e liderança, para a gente poder entender, chefe é o camarada que ocupa o espaço sem outras considerações. Ele está colocado naquela posição, ele é chefe. Líder não. Líder é o camarada que as pessoas seguem porque confiam, né, porque acreditam, porque admiram. Então, é um outro nível. Então, no plano terreno nós teríamos chefia, lá no plano espiritual nós teríamos liderança, né? A posição de superioridade que o espírito alcança lhe dá uma condição de liderança. E aí as criaturas que lhe são inferiores seguem-no por conta dessa confiança, admiração, né? Dá para a gente entender. Então, quando ele diz exerce um ascendente moral irresistível, ele fala disso, né? Eles não, a autoridade não se impõe, ela é reconhecida e seguida. Questão 275. O poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Os reis daqui serão reis lá? Né? Vão se lembrar da mensagem de uma soberana francesa, Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que quando chegou lá não reconheciam a sua autoridade, né? Essa é a questão que o Kardec coloca. Aí o orientador diz assim,
Não. Então a pergunta é, o camarada que teve poder e consideração aqui na Terra, quando encarnado, tem lá? Ele diz, não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E aí Kardec força, né, desdobrando a pergunta. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Né? Os que são pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Como é que nós devemos entender isso? E aí o orientador responde assim: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aqui o orientador faz uma referência ao Evangelho de Lucas, né, capítulo 14, versículos 7 a 11, uma passagem que aqui no meu evangelinho aqui, né, está intitulada Humildade à Mesa. Os irmãos vão se lembrar quando Jesus faz aquela parábola, né, dos convidados que, chegando à festa, iam escolhendo os melhores lugares. E aí o dono da casa chega e diz, olha, ocupa lá atrás, porque aqui na frente está reservado para alguém mais importante que você. Né? E aí, no finalzinho, ele arremata com essa citação. Né? No versículo 11, ele diz assim, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e o que se rebaixa será elevado. Então, o orientador faz referência a essa passagem evangélica. Quer dizer, o mestre disse que as criaturas serão posicionadas conforme o seu mérito, conforme o seu trabalho de desenvolvimento e progresso moral. Né? A história do camarada que escolhe o lugar e é colocado no seu lugar exemplifica bem isso. Né? Questão 276. Então, aqui dessa 275 fica para nós. Né? O que a gente é aqui em posição social tal, não tem valor nenhum. O homem carrega consigo seus méritos morais. E estes determinam a sua posição na erraticidade. 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, venha a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E o orientador responde: às vezes bem grande. Mormente, se era orgulhoso e invejoso. Aqui, pela própria resposta, o orientador dá um indicativo para nós, né, de que esse grande da Terra não era realmente grande, né? Porque se era orgulhoso, se era invejoso, não tinha muita virtude moral, né? Não tinha muita virtude, melhor dizendo, não tinha muita virtude. Ou, por outro lado, tinha alguns vícios que são muito ruins, né? A 276, perdão, 277, o Kardec prossegue. Nessa mesma linha, a posição que ocupa na Terra, a posição que ocupa na erraticidade, encarnado, reencarnado ou errático. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O orientador responde, laconicamente de novo, o título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Essa colocação que ele faz aqui, faz numa área que a gente tem um certo domínio. Né? A gente tem, vamos dizer assim, a gente tem o cestro, a gente tem o parâmetro, né, de hierarquia entre os militares. Né?
E, efetivamente, é uma instituição organizada assim, né? Em cima de uma hierarquia, uma verticalização que define aos mais altos mais responsabilidade, né? Basicamente é esse vamos dizer assim, o espírito da organização, né? Por que ela é organizada assim? E aqui ele coloca um exemplo nessa área, né? Forçando a barra. E aqui a gente volta àquele fundamento lá de trás, né? A autoridade moral, a chefia e a liderança. Uma coisa é a patente. Ele é general, né? E recebe as honras, as continências, por conta das estrelas que carrega no ombro. Então, a gente presta continência não à pessoa, mas às estrelas que ele carrega. Isso é chefia. E existem aqueles, né, que, a despeito das estrelas que carregam, da autoridade que aparente que tem, né, conseguem cativar, conquistar confiança e respeito, né? Então aqui na resposta ele diz assim: o título nada vale, ou seja, as estrelas valem a continência, né? Presta-se continência para as estrelas. A superioridade real, aquela que cativa, que conquista a confiança, é que tem valor. Um soldado não se submete, não se submete a um risco de vida, né, se não confia na decisão de quem o manda. É este o fundamento que o Espírito coloca aqui, né? Quem bota a sua vida em risco, bota porque confia na decisão na pessoa que decide, né? No seu superior, vamos dizer assim. Confia que ele pensou no seu bem-estar, na sua segurança, né? Confia nisso. Então é uma questão muito, apesar da resposta ser lacônica, né? Breve, rápida, uma profundidade grande. Questão 278, e aí ele muda a direção da conversa. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Fica tudo junto e misturado, né? Bons e maus, está tudo ali no mesmo ambiente, no mesmo lugar, né? E aí o espírito diz sim e não. E aí esclarece. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. E aí tem uma notinha no final, muito esclarecedora. Diz assim: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, mantêm as suas individualidades. Onde as sociedades se formam pelas analogias de gosto, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. E aqui eu vou me deter, né? Essa ideia de lugares confinados, né, que a gente tem, céu e inferno, isso, na resposta do nosso orientador aqui, fica muito claro. Quando pergunta para ele, se acham misturados uns com os outros? Ele diz, sim e não. Eles estão todos juntos, mas não estão misturados. Sim e não. E aí ele esclarece, olha, o fato de estarem todos juntos porque não há espaço confinado não significa que eles se confundam.
eles se distinguem pela sua própria natureza. Então, bons e maus se reúnem por afinidade. Eles se grupam em torno de objetivos, de sentimentos, para um lado ou para o outro. Né? E aí, na nota, né, eu acho que ela é excepcional. Ele diz assim, olha, é como se fosse uma grande cidade, onde todas aquelas criaturas estão juntas sem se confundirem. Onde as pessoas se reúnem por analogia de gosto. Né? Elas se procuram porque têm gostos parecidos. Onde o vício e a virtude se acotovelam, ficam lado a lado, sem se misturarem, sem se confundirem, sem trocarem palavra. Porque não tem o que conversar, o vicioso e o virtuoso não tem um ponto comum. É isso que ele coloca. Então, a resposta é muito, muito assim, ampla, né? E exige de nós uma certa reflexão. Aqui, né, eu tive um companheiro que definiu bem essa situação. Ele diz assim, olha, a gente convive com as pessoas, não necessariamente concorda com elas. Viver juntos, conviver, né, não significa que nós concordemos. Nós podemos conviver discordando. Eu sinto assim, você sente assado. Eu penso assim, você pensa assado. Eu gosto disso, você gosta daquilo outro. E convivemos, porque dividimos o espaço, respiramos o mesmo ar, dividimos o mesmo país. Nós convivemos. Estamos submetidos às mesmas condições, né? Sem concordar. Né? Então, a resposta é excepcional. No plano espiritual existe céu e inferno? Não, não tem céu e inferno. Né? O ambiente é como se fosse um grande salão. Só que as pessoas se reúnem aos grupinhos porque tem assuntos comuns. Então você tem um grupinho conversando uma coisa aqui, outro grupinho conversando outra coisa lá. Assim na erraticidade. Né? Um amplo salão onde as criaturas se reúnem por afinidade de gostos, né, de objetivos. Questão 279. E aí, a pergunta de Kardec. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Um grupo pode ir a outro grupo? Né? E aí o orientador responde assim: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Entendam regiões habitadas como posição ocupada. O grande salão, diversos grupos. Cada grupo ocupa uma região dentro do imenso salão. Né? Não é segregação, é posicionamento geográfico, vamos dizer assim, né? Sem cerca, sem limite. Qual é o limite que existe para um grupo não interferir no outro? Vou usar a palavra interferir. O limite é um limite vibratório. Os maus não alcançam os bons, né? Porque não há identidade de frequência vibratória. Eles têm que subir sua frequência vibratória para alcançar. Então, quando se fala de interdição, áreas interditadas, essa interdição não é por uma cerca, é por uma limitação das pessoas em entrarem. É isso que a gente tem que entender quando ele fala de interdição aqui. Tá? E aí na 280 ele reforça: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Aqui atrás ele falou que os bons vão a todo lugar. E é peremptório.
porque, e isso tem que ser assim, porque os bons têm que influir sobre os maus. Né? E aqui de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E aí o orientador responde: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. E aqui de novo vamos reforçar. A autoridade que os bons exercem sobre os maus não é um exercício de arbítrio, é uma missão. Eles se veem, né, eles se obrigam, né, a exercer essa autoridade com o objetivo, com a finalidade de ajudá-los a subir. Então, qual é a finalidade dessa hierarquização, vamos chamar assim, na erraticidade? Os de cima auxiliarem, puxarem os de baixo. Os que estão embaixo, né, sendo auxiliados, orientados, né, por quem já alcançou determinado conhecimento, determinado entendimento. A autoridade tem esta finalidade: ajudar os inferiores a subir. E aí, obviamente, não se trata de autoridade ou pura e simples, não são as estrelas, é a exemplificação. Então, em contato com os bons exemplos, né, e com as consequências daqueles bons exemplos, os que estão embaixo começam a abrir o olho, né? Então, essa é a perspectiva de trabalho. Os que estão à frente vão exemplificando de tal maneira que os que estão mais embaixo, opa, aquilo ali é interessante, posso mudar a minha conduta aqui e ali. Essa exemplificação é a maneira pela qual os que estão mais acima influem nos que estão mais abaixo. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? É a questão que a gente sempre coloca, né? Por que o obsessor se dedica à obsessão? O orientador responde assim: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. E aí uma pergunta que é um tapa na cara, vamos dizer assim. Isso não se dá também entre vós outros? Esse despeito que ele fala não reside em nós também? Né? Quando a gente deseja que os outros sofram o que a gente sofre, passem as dificuldades que nós passemos, não é mais ou menos isso que acontece conosco? Daqui e de lá não é diferente. Esse sentimento que a gente nutre, estou falando a gente porque aqui e ali a gente acaba errando, né? Esse sentimento que a gente nutre, no geral, genericamente falando, é aqui e acolá. Né? A morte do corpo não nos proporciona um salto para a angelitude. Nós continuamos sendo o que nós somos, mantendo a nossa natureza, sentimentos, pensamentos, objetivos. Né? A gente só muda isso quando deseja. E aí ele coloca, olha, aqueles que estão numa situação ruim, não vislumbrando, né, como melhorar, ou o que é pior, entendendo que para melhorar tem que se modificar e desprezando isso, né, acabam por desejarem que os outros também vão à falência. Quem não tem brilho próprio apaga a luz alheia. Né? Então é essa a perspectiva que ele coloca. Ele diz aqui, ó, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Presta atenção. Merecer todo mundo merece, mas tem que fazer força.
tem que se esforçar. Então não é um merecimento sem força, sem perseverança, sem modificação. Né? É um despeito puro e simples. Mas não porque foram injustiçados, porque estão acomodados. É diferente. 282. Pergunta o nosso orientador. Como se comunicam entre si os espíritos? Falam entre si. Né? E ele diz: eles se veem e se compreendem. Imagina isso. Você olhar para o outro e compreendê-lo perfeitamente sem uma palavra. É assim que os espíritos se comunicam. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é o do som. O ar é o transmissor, o meio pelo qual o som se propaga, se transmite. É uma espécie, o fluido universal, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Aqui está um fundamento interessante também. Pergunta-se, como é que alguém que está aqui, né, consegue fazer o seu pensamento chegar lá, do outro lado do mundo, no Japão, na Islândia? É porque todos nós estamos imersos naquilo que ele chama de fluido cósmico universal. E esse fluido é o meio de propagação dos pensamentos, não dos sons, como é o ar, mas dos pensamentos. E, encarnados ou não, o meio de comunicação entre os espíritos é pensamentos. Eles se veem e se compreendem. Então, aqui está, por exemplo, a explicação de alguém que consegue fazer chegar o seu pensamento, ou aquilo que ele sente, o que vai nele, a milhares de quilômetros de distância, encarnado, hein? Encarnado. A milhares de quilômetros de distância para alguém que ele ama muito. Não é? É porque o fluido cósmico universal transmite esse pensamento, ele conduz esse pensamento na velocidade além da luz, né? Instantânea. Né? Pensa que acontece acolá. Imagina alguma coisa assim. É assim que se dá. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? São duas questões. E o espírito diz assim: não. Não podem dissimular seus pensamentos, não podem ocultar-se uns dos outros, não pode se esconder. Não. Para os espíritos, tudo é patente, tudo é escancarado, tudo é ostensivo. Sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Vamos por partes. Para os espíritos, tudo é patente, tudo é ostensivo, tudo está escancarado, não tem como esconder. Não é como aqui, que eu posso colocar um sorriso nos lábios e uma mágoa no coração. Não, lá a mágoa do coração está ostensiva, está aparente, está na cara. E ele diz assim: sobretudo para os perfeitos. E aí a gente volta a um fundamento lá de trás. Quanto mais avançado, mais alcance a gente tem. Então, os perfeitos tudo veem. A sua visão alcança tudo. Né? Os imperfeitos têm que alcançar a frequência vibratória adequada para poder enxergar. Então,
a superioridade alcançada por cada espírito determina também o alcance da sua visão, do seu entendimento, da sua compreensão. Mais amplo, mais limitado, conforme a sua superioridade. Eu sempre reforço, moral, superioridade moral. Vamos dar um exemplo bem simples. Quem já leu a obra de André Luiz, primeiro livro, Nosso Lar, duas situações, André Luiz e Clarencio. André Luiz passa 8 anos no umbral, acossado por espíritos infelizes que o acusam do suicídio. E ele fica nessa situação até o dia em que ele resolve reconhecer que existe Deus. Né? No momento em que ele reconhece que existe Deus, Clarencio está do lado dele. A questão é, Clarencio estava do lado dele só naquela hora? Não. Clarencio estava do lado dele o tempo todo, a pedido da mãe, do André Luiz. Só que André Luiz não tinha frequência vibratória para ver Clarencio. Quando ele ergueu o pensamento, mudou sua frequência para cima, alcançou o auxílio que estava do seu lado. A mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz estava muito adiante, moralmente falando. Então teve que se fazer um grande trabalho para que ela viesse ter com ele. Praticamente seria uma materialização o que aconteceu lá. Né, para ela poder baixar para o nível do André Luiz, né, já que André Luiz não conseguia subir ao nível dela. Então, quando ele fala disso, podem se esconder uns dos outros, não, é tudo lá, tudo aparente. E ele coloca uma exceção, e eu vou explicar. Espíritos superiores, né, podem não se fazer visíveis, podem ir, vamos dizer assim, auxiliando de forma anônima, por um motivo útil. Por um motivo útil, para não constranger, para não criar aresta. Por um motivo útil, é isso que eu gostaria de colocar. Ele diz, tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Julgarem útil fazê-lo. Né? Então, para o bem, não para o mal. Né? A situação que eu coloco é essa. Para não criar constrangimento, para não criar aresta, ele aconselha anonimamente. E aí a gente consegue entender o alcance da resposta do nosso orientador. Questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Como é que você separa um do outro, né, já que não tem corpo? O orientador responde assim, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. O perispírito é pessoal, intransferível, particular, porque ele é constituído à base daquilo que nós somos. O perispírito é um aglomerado fluídico, é um ajuntamento de fluidos gerado pela nossa natureza, pela nossa essência. Cada espírito coleta os fluidos que são compatíveis consigo mesmo. Isso dá uma característica individual a cada um. Né? Cada um de nós acaba constituindo o seu, vamos chamar assim, corpo fluídico, né? de sorte que são uns diferentes dos outros. Como quando investidos no corpo, podemos ter semelhanças, parecenças físicas, mas existem, né, visualmente falando, existe a maneira de distinguir. Também lá. E é o perispírito que identifica, porque são os fluidos que o espírito atrai para si, né, para poder se integrar à matéria. Né? No caso de reencarnação, por exemplo, ou são os fluidos que se reúnem em torno dele por conta dos sentimentos, dos pensamentos que ele nutre. E aí, na erraticidade, esses fluidos se mantêm. Né? Isso dá identidade, dá individualidade
né, visível aos espíritos. Que é essa questão do Kardec. Não tem corpo, como é que separa a individualidade? Como é que um é diferente do outro? Como é que você, no grupo, você... esse é esse, esse é aquele. Né? Então, ele explica bem direitinho. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? E o espírito responde: perfeitamente. E assim, de geração em geração. Ou seja, todos os que nós convivemos, geração após geração, todos eles estão lá, gravados e acessíveis. Nós reconhecemos todos, absolutamente todos que passaram pelo nosso caminho. E aí o Kardec desdobra. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E aí o orientador diz assim: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. A memória, vamos chamar assim, né, do espírito, né, ela alcança para trás e ele consegue, é como se ele estivesse lendo um livro, diz o orientador. Né? Então ele tem esse alcance, ele consegue ir para trás, né, recuperando essa memória ao longo das vivências que teve. 286, muito interessante. Deixando os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Essa questão já foi colocada lá atrás, das questões 163 a 165, quando fala de perturbação espiritual. E aqui ele invoca esse conhecimento, o orientador. Ele diz assim, então a pergunta é, logo depois do desencarne, a alma vê imediatamente parentes, amigos, os queridos que o precederam no túmulo? O orientador responde, imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos lá atrás, resposta 163 a 165, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. É o tempo da perturbação espiritual. Então, fica explicado. Não é imediatamente, existe o tempo de perturbação. A 287 vai na mesma direção. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? E aí, o orientador responde, a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? O orientador responde, os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Não precisa comentar, eu acho. Né? E aqui duas que eu acho que merecem alguma coisa assim de comentário. Vamos lá, as duas últimas. 289, extremamente consoladora. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Aqueles que nos querem bem, vêm até nós quando nós desencarnamos? E o orientador responde, sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro
os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, isolado, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Vou começar pelo começo. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Por definição, espíritos são privados de corpo e almas são os reencarnados. Eu diria que essa resposta amplia a pergunta, né? Os desencarnados acompanham aqueles que lhes são afeiçoados? Eu diria, é a pergunta. E o Espírito responde sim. Enquanto estão encarnados, enquanto estão reencarnados, e no momento do desencarne, né, se aproximam, auxiliam, abraçam, acolhem. Então, eu digo que é consoladora por causa disso. A afeição é um elo forte e permanente de ligação entre as almas, entre os espíritos, né? E aqueles que nós amamos, nós não abandonamos nunca, estamos sempre por perto. Quando o espírito está na reticidade, ele ganha a possibilidade de estar mais perto ainda, né, do que quando ele está reencarnado. Eu tenho uma filha a 10 mil quilômetros. Eu a amo profundamente, mas nós estamos separados, né? Aqui, né, fica essa ideia. O corpo me tira do contato dela. Só por pensamento eu me aproximo dela, né? Desencarnado não. Desencarnado essa limitação não se dá. Essa possibilidade, melhor dizendo, ela fica maior. Então, vão ao encontro de quem amam, de quem se afeiçoam. E aqui ele coloca, olha, os bons, aqueles que foram adiante, né, que progrediram, esses recebem como prêmio. Aqueles que estão estacionados na maldade, esses não recebem esse amparo, esse apoio, né, até como um castigo. São privados dos seus amores. E a última, 290, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? O orientador diz assim: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Repete o anterior. Aqui eu vou colocar duas coisas. Já passei do tempo, mas eu vou colocar duas coisas. Lá atrás, né, voltando ao André Luiz em Nosso Lar, né, a mãe do André Luiz veio vê-lo, né, mas os dois não ficaram juntos. Ele ama a mãe perdidamente, ela ama o filho perdidamente. Não se discute isso, mas eles caminham em velocidades diferentes. Eles estão em estágios diferentes de perfeição. Não dá para caminhar junto, apesar do amor que sentem um pelo outro. Vêem-se de tempos em tempos, mas não caminham juntos. E aqui eu vou chamar a atenção para vamos chamar um desastre que acontece na humanidade, que é o suicídio. Aquele, né, que tira a própria vida, a gente sabe que causa um retardamento. Ele cria para si mesmo um certo retardamento. Ele estaciona, né, naquele ponto. Ele não é um crime hediondo aos olhos de Deus. Aquele que tira a sua vida na esperança de se reunir a quem ama demais está se afastando dele. Porque vamos chamar assim, esse descompasso que o ato dele cria, o afasta do outro.
Eles caminham em velocidades diferentes. Como o suicida, aos olhos de Deus, comete o pior dos crimes, né? Não é razoável que ele se reúna com o outro que viveu a sua vivência e tal, e avançou. Os dois estão em velocidades diferentes ou em estágios diferentes de perfeição. Então, quem suicida achando que vai encontrar ali na frente o ser que ama desesperadamente, se afasta dele e muito. Esse reencontro pode ser retardado por muito, muito tempo. Muito bem. Dá para a gente entender mais ou menos por que quem diz que o suicida está condenado, né, a um sofrimento muito grande. É privado, inclusive, das suas afeições. Nós encerramos, avançamos 5 minutos, mas eu tinha que terminar com esses comentários que eu acho que são, para mim pelo menos, são relevantes. Os irmãos ficam à vontade para fazer comentários, acréscimos, tal. A gente fala sempre, né? Os irmãos não fazem, mas não tem problema, a gente vai reforçando a ideia. Ficamos abertos às sugestões, às críticas, aos acréscimos, aos comentários, porque para nós é muito importante. E vamos encerrando, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade e ao Mestre Jesus e bons amigos pelas luzes que derramaram sobre nós, nos permitindo uma visão mais ampla, mais profunda. Rogando ao Mestre Jesus, nos infunda muita força moral, para que a gente consiga agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.